Boa noite, Samuel. Boa noite não, boa tarde, né? Começamos bem já. Por causa do... Já jogou ontem, né? Já jogou ontem, foi à noite, então a gente já emenda. Uhum. Boa tarde, Samu. Léo José, do Coluna do Fla. Primeiramente, seja bem-vindo ao Flamengo. Você, acredito que tenha passado por uma experiência diferente, né? Já jogar e depois ser apresentado. E ontem, na coletiva, o Felipe Luiz também já falou sobre o seu estilo de jogo, sobre as suas características. E teve uma frase do Felipe que me chamou a atenção. Ele falou que você já praticava o que o Flamengo quer para você já no Atlético de Madrid. Então, as características de jogo semelhantes. Eu queria entender quais são essas características semelhantes que você fazia no Atlético de Madrid e que o Felipe pretende trazer aqui para o Flamengo também. Primeiro obrigado. Eu tive uma conversa com o Felipe, ele mostrou o modelo de jogo e mostrou também que dentro desse modelo de jogo que o Flamengo joga, eu já vinha fazendo algumas coisas no Atlético de Madrid, sim, que é estar aberto, pedir a bola nas costas, dar essa profundidade para a equipe. E quando eu vi, eu falei, que bom, porque assim eu fico mais tranquilo e consigo me adaptar rápido pro estilo de jogo que ele pede. E depois dessa conversa eu entendi o que ele quer e vou tentar colocar em prática nos jogos. Boa tarde aqui, Samu, tudo bem? Isabelle Costa, canal Gold. Queria saber se você, antes da oferta do Flamengo, se você recebeu ofertas de outros clubes. Óbvio que, como você estava no mercado europeu, se surgiu alguma oferta de mercado europeu para você e o quanto também teve de esforço teu para estar aqui no Flamengo, né? A gente viu ontem você beijando o escudo depois do gol que acabou sendo anulado. Dá para ver que você tem uma conexão com o Flamengo, né? Obrigada. Então, desde que eu fui, né, que eu voltei pro São Bernardo depois da minha passagem no Flamengo, eu sempre passei a acompanhar o Flamengo sempre, a equipe principal, todos os jogos e na verdade que tive propostas bem interessantes da Europa, tive propostas financeiramente boas também da Arábia. Mas quando veio o Flamengo com uma boa proposta também, eu pensei, é um clube gigantesco, é um clube que já joguei, também é um clube que está sempre disputando títulos, sempre nas primeiras colocações e vejo muitos jogadores chegando à seleção brasileira. E então isso me atraiu muito mais que os projetos que me ofereceram na Europa e em outros países também. E quando você está em um clube gigantesco, também perto da minha família, todo o pessoal, falar a minha língua, comer a comida brasileira, então tudo isso contou muito para eu estar aqui hoje no Flamengo. Nada. Pode, Rafa. Samuel, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Você já conhece, né, bem a história desse clube, sabe do tamanho da pressão que é vestir essa camisa, tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu queria te perguntar especificamente, né, esse é um elenco recheado de talentos, de craques, e você chega agora se tornando a contratação mais cara da história do Flamengo. O quanto isso traz de responsabilidade, de pressão, ou você acha que isso não entra em campo? É um privilégio para você ser considerado hoje a contratação mais cara da história do Flamengo? Como é que você encara isso? Bom, ser a maior contratação da história do Flamengo é uma coisa incrível, é um motivo de muito orgulho. E o nosso time, exatamente como você falou, é um time que tem muito talento, muitos jogadores de muita qualidade, mas o nome não entra em campo, números não entram em campo se você não entrar em campo e não correr, não der tudo de si, deixar a vida 100%. Aqui no futebol brasileiro você não vai ganhar, porque ontem vimos contra o Atlético, foi um jogo muito difícil, de muita luta, de muita briga, onde eles estavam jogando o jogo de defender e não deixava o Flamengo conseguir criar jogadas com facilidade. Então acho que números não entra em campo, e eu estou muito tranquilo, estou muito feliz. Eu acho que
essa felicidade de estar aqui no Flamengo tá fazendo tirar essa pressão que tá existindo por ser a maior contratação do Flamengo. E, bom, isso. Tudo bem, Samuel? Aqui, à direita. Perdão. Seja bem-vindo. Eu queria saber, o ciclo da Copa do Mundo vai se encerrando, vai chegando mais próximo. Com a sua vinda ao Flamengo, o quanto impacta e ajuda para você chegar na Copa do Mundo, vestir a amarelinha? E só mais uma, a sua vinda, a sua contratação gerou muita ansiedade, eu acredito também até na sua mãe. Ela se antecipou, fez um anúncio. Como estava a sua ansiedade também, e claro, especialmente a da sua mãe? Obrigado. Bom, pelo que você viu aí, da minha mãe estava bem alta a ansiedade dela. Mas é normal, minha mãe, minha família, meu pai, todos ficaram muito ansiosos, muito felizes, porque vim para o clube gigantesco que é o Flamengo, é difícil você não ficar ansioso. E quando foi tudo se encaminhando e fechando o negócio, eu falei pro Boto, olha, peço eu não sou de pedir nada, mas se for para pedir uma coisa que seja tudo muito rápido, porque eu quero ir logo. E acho que é normal quando você joga um clube gigantesco desse, a ansiedade tá presente. E em relação à Copa do Mundo, tá chegando, o ciclo tá um pouco mais curto agora, e eu vim pro Flamengo porque também em busca desse objetivo na minha carreira. O Flamengo é um clube gigantesco e agora na última pré-lista teve 5, 6 jogadores do Flamengo, então você vê que é um clube que tem jogadores de alta qualidade, que é um clube que está sendo sempre visado pela seleção, e como eu falei numa outra pergunta, é um clube que está sempre disputando o título. Então isso faz com que os jogadores sejam mais visados pelo pessoal da seleção, e o meu objetivo, o meu sonho é um dia jogar na seleção, jogar uma Copa do Mundo e vir para o Flamengo para buscar esse objetivo, e vou trabalhar o máximo que eu puder para chegar à seleção. Samuel, boa tarde. Igor Dorileu, da Band. Ontem uma resposta sobre você, o Filipe Luís te elogiou bastante, disse que ninguém chega com a titularidade garantida, mas que você é um jogador que o Flamengo, com a característica que o Flamengo procurava. Queria te perguntar sobre domingo, se for o caso do Filipe Luís te escolher para começar jogando, ainda mais com os desfalques que tem, não tem o Alaciano, não tem o Pedro, 2 jogadores ali de ataque também. Se for o caso dele te escolher para jogar como titular domingo, você estaria preparado para atuar, talvez, quem sabe, uma partida inteira? Obrigado. Bom, ontem o jogo, como é um jogo, você entra num jogo já corrido e tudo, me custou um pouco pegar o ritmo nos primeiros 5 minutos ali, mas depois eu consegui me encaixar bem dentro do jogo, e eu acho que se o Felipe necessitar me usar de titular 40, 50, 60 minutos, eu estou preparado. Eu vim para o Flamengo preparado. Samuel. Aqui, Thiago Lima, do GE. Bem-vindo novamente a esse clube. Obrigado. Não sei se é uma impressão minha, você pode corrigir se não for, mas fiquei com a impressão de você vir para o Flamengo de novo. Você está também tentando mostrar algo que você não conseguiu mostrar na base quando você passou aqui. Eu te pergunto, você acha que ontem, por exemplo, com um tempo, você já conseguiu mostrar algo até do que você não conseguiu na base? E uma segunda perguntinha rápida. O que você está achando do apelido que a torcida está te dando de Samuel Liso? Vocês gostam, né? Não. Primeiro, o meu nome é Samuel Lino, não tem nada de Samuel Liso. Eu quero que vocês me chamem de Samuel Lino, Samu, não me importa, mas que seja o meu nome. E, bom, na verdade que foi uma boa pergunta. Aqui na base eu não tive... Não é que não tive, né? Lógico que eu tive a oportunidade, só que eu acho que eu não tive essa liberdade de mostrar realmente quem eu sou. Eu também aqui na base joguei de centroavante por alguns jogos. Mas, cara, foi um bom aprendizado. Às vezes coisas passam para você aprender, para você amadurecer, e vim aqui na base, naquele ano, naquela época, fez eu crescer e mudar muito um pouco a minha mentalidade para depois, pelo que vinha na minha carreira, me ajudou bastante. E não sabia que naquela época ia sair daqui para depois voltar sendo
a maior contratação e bom, acho que o destino, Deus, caminho foi feito assim e hoje estamos aqui e espero demonstrar tudo o que eu tenho que eu não demonstrei naquela época. Aqui, Samuel, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. A gente tem acostumado a ver vários jogadores vindo para o Brasil da Europa, mas já na parte mais final da carreira, digamos, depois dos 30 e tantos. E você é um rapaz novo, 26. 25 ainda, desculpa. Então te dei mais um ano aí, foi mal. Então melhor ainda. Quanto você teve que pensar assim, em termos de plano de carreira, pensar em ficar mais na Europa porque estava num grande clube europeu também, e esse movimento de vir para a América do Sul, voltar para o Flamengo, de repente construir uma grande história pelos próximos anos aí. Quanto isso mexeu com você ou bateu demais o coração da mãe também lá nessa história toda? Bom, na verdade que há um mês atrás eu falei com a minha mãe, mas imagina eu voltar para o Brasil, para perto da família e tal. E, cara, eu nunca pensei na idade, né? Eu nunca pensei, tipo... Eu acho que o mercado brasileiro tem crescido muito. Agora no Mundial você viu, joguei contra o Botafogo no último jogo e nos colocou dificuldade, eles também têm muita qualidade. Então o futebol brasileiro vem num crescimento muito gigantesco. Eu encontrei com o Memphis quando eu estava de férias em São Paulo e ele falou para mim, o futebol tá crescendo bastante aqui. E eu falei, sim, é verdade, a estrutura e tudo. E depois que começou o interesse do Flamengo, eu não pensei porque eu sou novo, que eu tenho que ficar na Europa, não. Eu acho que... Eu falo pro meu empresário, o Flamengo é um clube gigantesco no Brasil, porque fosse na Europa o Flamengo seria um time gigantesco que brigaria também por títulos. Então... nunca pensei na minha idade por ser novo, não. Eu acho que quando o projeto é bom e te vai fazer crescer, te vai mostrar, vai fazer você conseguir demonstrar o seu futebol e aquilo que você gosta de fazer, ama e aquilo que você sabe. Eu acho que não tem idade para isso quando se trata de um clube gigantesco como o Flamengo, sabe? Olino, tudo bem? Boa tarde. Carlos Gil aqui da Globo. O Flamengo fez uma janela robusta assim, de contratações. Alguns jogadores saíram, é verdade, Wesley, Gerson, mas vieram muitos jogadores de qualidade. E na Europa tem muito essa cultura, né, do treinador poder rodar, mesclar, nem sempre tem aquela figura dos titulares absolutos. O quanto essa cultura, para você que, né, tem uma carreira aí bem interessante, clube de ponta da Europa como Atlético de Madrid, te faz se adaptar a uma realidade de um Flamengo que, com tantas competições pela frente, fatalmente vai rodar o elenco, né? Nem sempre vai começar jogando, às vezes vai ter que entrar, às vezes vai ter que sair. E aproveitando só uma curiosidade, você está vestido com a camisa 16 que o Felipe Luiz usava, foi o último a usar essa camisa. Queria só se você tem alguma relação especial com o número e se você sabia que era o número que o Felipe também usava. Obrigado. Bom, a demanda de jogos aqui é muito grande. Na Europa também, eu acho que são praticamente iguais, que eu falo que aqui a única coisa que muda é que no Brasil o tempo de viagem é um pouco mais largo, mas a demanda de jogos é o mesmo, joga domingo, quarta, sábado, quinta, então é impossível você não fazer uma rodagem. Os jogadores têm um desgaste muito, muito alto com viagem, com jogo, então acho que é normal mudar o time e eu acho que quando você tem uma demanda muito alta de jogos, não tem muito esse titular reserva. Eu acho que tem que todo jogador estar preparado porque a oportunidade vai surgir e cada um vai ter os seus minutos para jogar e demonstrar o seu potencial, o seu talento. E a camisa, na verdade, eu não sabia, me contaram aqui e eu fiquei muito feliz por ser uma camisa de um jogador que fez uma história gigantesca no futebol, no Atlético de Madrid e agora no Flamengo. E depois no Flamengo. E na verdade eu nem pensei nisso, eu peguei a camisa porque eu usei a camisa também quando eu jogava no Valência, que foi um ano muito especial para mim. E é um número que eu gosto muito. Obrigado. Boa tarde, Samu. Aqui, Rafa Melo, canal S1 Live também. Uma boa tarde, seja bem-vindo e parabéns pela estreia. Me permita, antes de formalizar a pergunta, falar um pouquinho da sua carreira. Você saiu muito jovem daqui do Brasil, foi para Portugal, Gil Vicente, depois emplacou no Atlético de Madrid, e você tem números interessantes com o Simeone. Você foi o primeiro em dribles certos, o primeiro em duelos ganhos da equipe desde a sua estreia com a camisa.
E tem um número interessante, que é o número de desarmes. Você foi o terceiro da equipe, com 103. Muito em função de você ter atuado também como ala, no esquema de 3 zagueiros, né, da equipe do Simeone. O quanto a Europa te fez bem? Você fala para a gente um pouquinho desse aprendizado com o Simeone e como você volta mais pronto aqui, essa passagem sua pela Europa. Eu tive uma passagem breve assim, de 6 anos na Europa, 3 em Portugal, onde eu aprendi muito taticamente, onde foi um país que eu tive treinadores que me ajudaram muito taticamente a crescer, a evoluir, para depois chegar preparado no Atlético de Madrid. Quando eu cheguei no Atlético de Madrid, o Simeone me ajudou muito. É um treinador que tem uma característica mais defensiva e ele me ajudou muito nessa parte, porque eu jogava de ala lá, então eu aprendi muito sobre parte defensiva e sobre parte ofensiva também. Também trabalhando com grandes jogadores, isso me ajudou muito, me ajudou a ver como eles trabalham, como eles se comportam dentro do campo, e isso me ajudou bastante nesses últimos anos. Me fez crescer e hoje eu vejo que eu estou muito maduro dentro de campo e chego no Flamengo num momento que eu estou bem amadurecido com o estilo de jogo, tática, onde eu sei bastante o que fazer dentro de campo, e isso vem me ajudando bastante na minha carreira. Matheus Miranda aqui do Sport Mix TV. Samuel, primeiramente, boa tarde. Eu queria saber, ontem, após a partida contra o Atlético, você ficou um pouco confuso, né? Eu queria saber, em uma primeira e breve análise sua, quais as maiores diferenças entre o campo do Maracanã com os da Europa? E a forma de jogar também é diferente? Você sentiu isso? Obrigado. Cara, a forma de jogar não senti muita diferença não, porque o jogo estava bem corrido e o time do Atlético estava marcando bem forte, e na Espanha o futebol é bem forte defensivamente, e não notei essa diferença. Em questão do gramado, da Europa hoje é melhor, como fala, mais fofo, sabe? Eu senti um pouco do Maracanã um pouco duro, mas o gramado tava bom, o jogo correu, a bola correu bastante, e acho que na Europa tem, lógico, um gramado que é um dos melhores do mundo, mas acho que do Maracanã ontem não impediu a gente de jogar não impediu de o jogo fluir, e claro, você tem que melhorar um pouco uma coisa ou outra, melhor. Mas na Europa eles deixam o gramado bem top para o jogo ser o melhor jogo possível. Tudo bem? Rafael Borghetti, pela voz. Ontem você individualmente teve uma estreia quase perfeita, né? Você chegou a fazer o gol que daria o empate, mas infelizmente por alguns centímetros você estava impedido. Você teve ali a felicidade de comemorar por alguns instantes o gol, sentir o calor da torcida do Flamengo comemorando um gol junto com você, um gol que podia ser muito especial no Maracanã, bem na sua estreia. Queria saber como é que ficou essa sensação de, infelizmente, não ter sido dessa vez que você fez o seu gol, seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, e se você já está ansioso para viver essa experiência de novo. Cara, tô ansioso sim, eu espero que esse momento volte a acontecer e que não seja impedido, né? E, cara, é uma atmosfera incrível, Maracanã lotado, jogo importante, podia ser uma estreia perfeita, assim, que perfeita seria o gol da vitória, mas eu fico muito feliz com a minha estreia, espero dar continuidade e manter o meu trabalho aqui. Samuel, boa tarde. Matheus Celani, do Mundo Bola Flamengo. Você falou um pouco do período que você ficou aqui no Flamengo, na base, e eu queria saber se essas poucas oportunidades que você teve, esse jeito de jogar diferente que você falou, o que mudou isso na sua carreira quando você saiu do Flamengo, assim, questão de mentalidade e tudo, e se era um objetivo seu um dia voltar? Obrigado. Não vou mentir que eu não pensei um dia que eu saí daqui, eu falei, eu vou voltar um dia aqui. Isso faz anos, eu não pensei nisso. E, cara, aí mudou a minha mentalidade de que quando aparecesse uma outra oportunidade de jogar um clube grande, eu ia dar tudo de mim, ia demonstrar muito mais, ia me cuidar muito mais, ia cuidar da minha alimentação, do meu corpo, ia tentar buscar
melhorar todos os quesitos da minha mental, físico, e foi isso que eu pensei quando eu saí daqui, que eu tenho que fazer isso, tenho que melhorar muito mais para me manter num clube gigantesco, porque se você não tem um trabalho de você se cuidar do seu corpo, cuidar do seu mental, você não consegue chegar, porque só jogar futebol hoje em dia não tá dando. Você pode ter um talento incrível, mas se você não tiver um trabalho por trás, por fora, você não consegue chegar no topo. E é isso que eu prometi para mim, que era trabalhar, buscar cuidar de mim, e quando eu chegasse em um clube gigantesco novamente, me manter nele. Não, foi... Ela tava no terminal embaixo, né? Aí eu peguei e eu vi, eu falei, normal, né? E tudo. Só que quando eu cheguei no portão do avião, que eu olhei e ela tava me gravando, eu falei, você vai entrar no avião também? Aí meu empresário viu que ela tava no mesmo voo e um assento à frente do meu. Aí eu falei, meu Deus, não é possível. Bem-vindo ao Brasil. Não, primeiro meu empresário falou assim, seja bem-vindo ao Brasil. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço.